Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, como habitualmente estamos fazendo, a respeito do livro, sobre o livro do Bacelli, Carlos Antônio Bacelli, que é o Embaixo do Abacateiro, que são as reuniões que o Chico fazia habitualmente na década de 1980. E hoje caiu aqui. Fora da caridade não há salvação. Então vamos lá. No dia 19 de setembro de 1981, o Chico Xavier, como era habitual, ele reuniu todo o pessoal para fazer o culto ao ar livre embaixo do abacateiro, na cidade de Uberaba. Então, o autor do livro começa nos dizendo: consultando as nossas anotações sobre as reuniões vespertinas, com o Chico à sombra de árvores amigas e acolhedoras, deparamos-nos com a que foi levado a efeito no dia 19 de setembro de 81, há quase 2 anos, portanto. Após tomadas as medidas de praxe, o culto tem seu início com o Evangelho, trazendo-nos a meditação do capítulo 14. Todos os comentários, todos nós comentamos o tema, o que fomos convidados a falar. Todavia, a palavra aguardada com ansiedade era do nosso Chico. E ele inicia dizendo que Emmanuel nos chamava a atenção para o seguinte trecho: as grandes provas, entender-me bem, são sempre um indício de um final de sofrimento. Olha o que Emmanuel está falando, pessoal. Tem pessoas que estão passando por duras e dolorosas provas, não é? Principalmente agora. Nossa, não tem uma pessoa que não esteja passando, mas tem pessoas que passam por dolorosas provas. Ele está falando aqui, as grandes provas, entendei-me bem, ele fala, são sempre um indício de um final de sofrimento e depuração do espírito, quando aceitas perante Deus. Ou seja, se a pessoa está passando por uma dolorosa prova, não é? Isso aí é um indício de que ela está sarando, curando o espírito. Não é? E ao vencer essa prova, através da resignação, da aceitação e do trabalho no bem simultâneo, a pessoa se libertou dessa prova, porque saldou a dívida. Então, atrás de uma grande prova, ou durante uma grande prova, a pessoa tem que entender que se ela conseguir vencer essa prova com aceitação, ela se libertará. Então, vou repetir o que Emmanuel falou. As grandes provas da nossa vida, não é? Entender-me bem, ele fala, não é? São sempre o indício de um final de sofrimento e depuração do espírito, quando elas são aceitas perante Deus. Não é? Discorrendo agora sobre a página de Agostinho, transmitida em Paris no ano de 1862, o Chico diz que estamos fazendo na Terra um vestibular de promoção espiritual para ver se obtemos sucesso ou ficamos em determinadas dependências. Olha que coisa interessante. Gostei muito. Então, eu vou repetir. Discorrendo agora sobre a página de Agostinho, quer dizer, Santo Agostinho, né? Transmitida em Paris no ano de 1862, o Chico diz que todos nós estamos na Terra, fazendo um vestibular de promoção espiritual, para ver se obtemos sucesso ou ficamos em determinadas dependências. As grandes provas são um indício e não um fim. Para subir, o espírito tem que estar ajustado às leis de Deus, ou seja, saber sofrer. Grande prova é um ajuste, não é? Aí é que está, pessoal. Aí é que está. Aí ele continua. Não estamos liberados
só porque estamos sofrendo. Depende da nossa atitude. A vitória que desejamos alcançar. Então, quando a pessoa está passando por uma grande prova, não significa que porque está sofrendo, pagou todos os pecados, como se costuma dizer, não. Não, aí depende essencialmente de como a pessoa está procedendo durante a fase de sofrimento. Né? Que essa fase vai passar, na vida tudo passa. Agora, ficar passando por uma prova, aí a pessoa entra em depressão, não tem vontade de viver, né? Se isola, sabe, fica revoltado. Aí não está vencendo as provas. Não está vencendo as provas. A prova bem-sucedida é aquela que durante o sofrimento que a pessoa temporariamente está passando, ela continua orando, otimista, confiando em Deus, com esperança, com fé, com caridade. Eu vou repetir o que ele falou aqui. Não estamos liberados só porque sofremos. Isso vai depender da nossa atitude, a vitória que desejamos alcançar. Aí ele continua, tendo sempre a preocupação de dizer que está sendo intérprete de Emmanuel, ele prossegue, podemos estar sofrendo, estar aflito, podemos estar fatigados, mas se estamos desesperados, criando problemas para os outros com os nossos problemas, nós não estamos atravessando as nossas provas com as almas ligadas às leis de Deus. Olha o que ele está falando aqui. Porque cada pessoa que está passando por uma prova muito dura, às vezes ela sobrecarrega os outros que estão perto dela. Faz os outros que estão juntos sofrer também. Porque ela não está sabendo sofrer. É o que ele quis dizer, olha o que ele fala. Tendo sempre a preocupação de dizer que está sofrendo, ou melhor, tendo sempre a preocupação de dizer que está sendo intérprete de Emmanuel, né? Porque o Chico tinha aquele hábito de falar para as pessoas, olha, Emmanuel manda dizer, mas a gente sabe que na maior parte das vezes não era Emmanuel, era ele mesmo. Mas por causa da humildade dele, ele falava que era Emmanuel. Aí o Chico vai nos dizer, podemos estar sofrendo, podemos estar passando por uma dolorosa prova, podemos estar aflitos, podemos estar até fatigados, mas se estamos desesperados, criando problemas para os outros, com os nossos problemas, que são nossos, nós não estamos atravessando as nossas provas com as almas ligadas às leis de Deus. Por quê? Porque a pessoa está blasfemando, a pessoa está, sabe, está levando pessimismo e desespero para os outros que estão perto dela. Aí é que está. Está dividindo o problema dela às vezes até com os parentes, né? Geralmente sobra para os parentes. Aí ele fala, estejamos com o pensamento em Deus. Então, a pessoa que está passando por dolorosa prova, ela tem que estar com o pensamento focado em Jesus, porque só Ele pode nos ajudar, não é? Estejamos com o pensamento, com a nossa alma, a doar de si, sem pensar em si. Olha só. Então, se nós estamos passando por uma dolorosa prova, nós temos, em outras palavras, ele quer dizer que nós temos que nos envolvermos com as pessoas que sofrem mais que a gente, sem pensar na gente, mas pensar mais no outro que está sofrendo mais que a gente. Porque nós sabemos, tem pessoas, tem criança nesse momento que está gritando de dor, com a cabeça raspada no hospital do câncer, que nem a morfina dá jeito, criança que nunca fez mal para ninguém, entre aspas. Está aí, ó. Então, essas pessoas não estão sofrendo mais que a gente? Tem pessoas que estão sofrendo dolorosamente nas penitenciárias. Não sofrem mais que a gente? Não está sofrendo mais que a gente? Tem pessoas que estão nas favelas. Filho morrendo no braço da mãe por falta de um alimento. Pessoas na favela que moram em barraco, né, de madeira, rato desse tamanho, circulando para lá e para cá, na cama, e não tem um comprimido para tomar. Olha quantas pessoas. Se eu vou ficar falando aqui as pessoas que sofrem mais que a gente, e aí? Dá para encher um caderno. Então, nós temos
que procurar, não é? Ocupar a nossa mente e até o nosso tempo, se houver chance para isso, de nos envolvermos com as pessoas que sofrem mais que a gente. Né? Porque aí, a gente fazendo isso, a gente sai do foco do nosso problema. E isso aí já é muito bom, porque dessa forma nós estaremos receptivos, não é? Às emanações do nosso próprio anjo guardião, dos prepostos de Deus, de Jesus. Por isso que ele fala, estejamos com o pensamento em Deus, com a nossa alma a doar de si, sem pensar em si. Aí olha o que o Chico está dizendo. Aí ele continua, fazendo breve pausa, o Chico assevera que precisamos podar o sofrimento daqueles que Deus nos deu a convivência, para que eles sejam mais felizes. Que é importante calar as nossas próprias dores, pacificar o nosso espírito, quando tudo nos induz ao desespero. Ó, tá vendo? Tá vendo só? Vou repetir. Chico nos diz, Chico assevera, que precisamos podar, né? Podar o sofrimento daqueles que nos deu a convivência, para que eles sejam mais felizes. Que é importante calar as nossas próprias dores, pacificar o nosso espírito. Então nós temos que calar as nossas dores, parar de choramingar, parar de blasfemar, parar de se desesperar, parar de querer dividir o nosso problema com os outros que estão por perto, parar de se vitimizar. Né? Tem que parar com isso, né? Com nossas próprias dores, pacificar o nosso espírito, ou seja, serenar, meditar, elevar o pensamento a Deus, pedir a Deus que nos dê a paciência necessária para suportarmos nossas provas que são tão benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Esse é o diálogo com Jesus, diariamente e a todo instante, que é para nos sentirmos pacificados, calmos e serenos. Né? Então, repetindo, temos que aprender a podar, calar nossas próprias dores, pacificar o nosso espírito através da meditação e trabalho no bem. Quando tudo nos induz ao desespero, né, porquanto existe algo que nós podemos dar sem ter. Olha só, olha o que o Chico está dizendo. E mesmo diante do sofrimento que nós estamos passando, ele fala que existe algo que nós podemos dar sem ter. O que é que nós podemos dar sem ter? Sabe o quê? Felicidade. Nós podemos dar felicidade. Tá vendo? É a felicidade. Porque é dando que se recebe. Aí ele continua. E Emmanuel nos convida, pelos seus lábios, a ajudar aqueles que estão conosco. Nós temos que ajudar aqueles que estão conosco, sem nunca desajudá-los. Tá vendo? Não criar para os outros problemas afetivos, oriundos de um amor mal interpretado. É de grande mérito sofrer sem mostrar sofrimento. Olha só. Então a gente tem que, mesmo passando por uma dura prova, amar o nosso próximo. Não querer dividir com o nosso próximo, que a gente ama, a nossa dor. Então vai morrer os dois abraçados. Vai terminar acontecendo isso. Eu vou repetir essa colocação de Emmanuel. Emmanuel nos convida, pelos seus lábios, pelos lábios do Chico, né, a ajudar aqueles que estão conosco, sem nunca desajudá-los. Tá vendo? Ajudar sem desajudá-los. Né? Não criar para os outros problemas afetivos, oriundos de um amor mal interpretado. É de grande mérito sofrer sem mostrar sofrimento. Né? Arrematando ainda, considera que estamos matriculados na prova, mas depois da desencarnação é que vamos ver a nota. Tá vendo? Aí é que está. Nós estamos matriculados nessa prova. Mas só depois da desencarnação que a gente vai ver a nota que a gente vai tirar. Que virá proporcional
ao nosso comportamento durante o período, não é, que passamos por aquela prova. Já ele aí vem, acho que é o autor do livro, fala: já ouvimos alhures, comentários de que muitos espíritas dão um crédito excessivo às palavras do Chico Xavier, que isso é endeusamento, que ele não passa de uma pessoa comum, falível como qualquer um de nós. Olha só, ele tá fazendo, o autor do livro está fazendo um comentário aqui que tem pessoas que falam, naquela época, né, na década de 80, 81 aqui no caso, tinha pessoas que criticavam o Chico, falavam que a gente estava endeusando o Chico, né? Aí ele continua aqui: evidentemente não comparecemos aqui, não é, nas páginas deste livro, para defender seja quem for de infalibilidade, principalmente quem não necessita de qualquer defesa. Concordamos até que, se o Chico permitisse, seríamos mesmo capazes de endeusá-lo. Tal a admiração que nutrimos pelo médium e pelo homem, contudo ele sabe manter a distância devida. A nossa doutrina não precisa de defesa não, pessoal. Tem pessoas, principalmente no meio espírita, que ficam falando: não, nós temos que preservar a pureza doutrinária. O que é isso? Sabe? Aí fica prejudicando seus próprios companheiros de doutrina em prol, dando total prioridade para a pureza doutrinária. Isso acontece com a maior parte das casas espíritas, não é? Ele fala: não podemos concordar, todavia, com os que alegam que damos crédito excessivo às palavras do Chico, que anotamos tudo o que ele fala. E isso por um motivo muito simples. Há mais de 55 anos, Chico Xavier é médium. Eu gosto de ser médium. Eu sinto prazer em ser médium, desabafou certa vez o Chico. Embora tenha ele mesmo muitas coisas para oferecer, Chico transfere todo o mérito para os espíritos amigos, com Emanuel, Bezerra, André Luiz e tantos outros. Ninguém pode dizer em sã consciência que um dia ele tenha dado uma opinião pessoal sobre qualquer ponto da doutrina. Exatamente, agora eu gostei. Chico nunca deu uma opinião pessoal sobre isso ou aquilo. Tudo que o Chico fazia era transmitir. Isso eu sempre falo. Nem o Papa, ninguém na face da terra, nem padre, ninguém, nem dirigente espírita de religião alguma, ninguém tem o direito de fazer juízo de valor, de dar sua opinião pessoal. Todos nós estamos aqui na Terra especificamente e tão somente para transmitir a boa nova, os fundamentos e as diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais. Nada mais. É o que ele falou aqui. Muito bem. Chico, repetindo, transfere todo o mérito para os espíritos amigos, tais como Emanuel, Bezerra, André e tantos outros. Ninguém na face da terra pode dizer, em sã consciência, que um dia Chico tenha dado uma opinião pessoal sobre qualquer ponto da doutrina. Não. Chico, ele é um intérprete fiel, seguro, que tem provado a crentes e incrédulos o seu devotamento à causa, com prejuízo de tudo que o homem mais simples tem direito. Ele renunciou, inclusive, a ele mesmo. Está vendo? Chico renunciou a ele mesmo para viver especificamente e tão somente em função de realizar seus deveres e obrigações concernentes aos principais itens do seu planejamento reencarnatório, tais como, por exemplo, viver para servir o próximo. Essa que é a verdade. É por isso que prosseguimos. É por isso que prosseguiremos anotando as suas palavras, as suas reações, as suas impressões, porquanto elas refletem as palavras, as reações e as impressões do mundo espiritual. Chico Xavier, como bem colocou o professor Herculano Pires, ele é interexistente. Hoje ele é mais do lado de lá do que do lado de cá.
Chico não brinca em serviço. Para mim, tudo que ele fala é importante, digno de análise. Suas palavras não são repetições, são doses homeopáticas de muito amor, carinho, abnegação para os que ainda nos arrastamos na poeira, para os que já têm asas de borboleta e podem voar. Certamente a história é diferente. Ficou aí para a nossa reflexão este ensinamento extraordinário sobre essa informação que o Chico nos passa do seu coração, que fora da caridade não há salvação. Que durante as nossas provas nós temos que aprender a resignação. Que Jesus nos abençoe a todos.